bonito. Isso é Guerra Peixe. Tô tocando aqui pra vocês pela segunda vez, ou terceira. Olha que bonito, gosto muito do Guerra Peixe. É muito bacana, olha só. Grande compositor brasileiro. Acho que é uma música que passa ela é tão complexa, tão rica, e ela passa uma espécie de fundação do Brasil. É uma coisa forte como Villa-Lobos, né? Eu penso muito, acho que tem uma referência aos Pifes de Caruaru, né? Essa música nordestina, essa raiz, essa força espiritual. Nós brasileiros, sobretudo nesse período, vocês sabem por quê? Que a Paixão de Cristo, né? As paixões, a maior encenação da Paixão de Cristo do mundo é no Brasil. Salvo engano, se alguém puder me ajudar, eu não me lembro qual estado, qual lugar que é essa Paixão de Cristo, que é uma monumentalidade, assim, encenada com grandes atores, uma super produção. Isso tem a ver com a espiritualidade do Nordeste. O Nordeste é a nossa redenção, né? O Nordeste é a redenção brasileira. É algo muito mais poderoso. Eu vejo o Nordeste como com todo o sofrimento que se deu por lá. Ana de Lapina, saudações. Eu não me lembro se é em Pernambuco. Realmente não pesquisei antes de fazer. Só me lembrei agora na digressão inicial de saber que as Paixões de Cristo, né, as encenações, as maiores do mundo, são feitas no Brasil e justamente no Nordeste. Eu estou pensando muito nisso. Nós sabemos o quanto nós devemos ao Nordeste. Acho que não fica bem colocado. Nós somos, né? Nós somos uma coisa só. Com as devidas nuances, com essa eterna questão de classe que nós temos aqui no Brasil. O que eu quero dizer é que o sentimento de nacionalidade brasileiro é indissociável dessa cultura nordestina tão forte, tão poderosa e tão espiritual, né? Todo esse período que o Nordeste atravessou de muita seca, de ser desprezado pelo eixo Rio-São Paulo do ponto de vista do desenvolvimento social, urbano, econômico. O Nordeste foi relegado a uma coisa exótica. E me vem muito forte nesse período de Natal, Nova Jerusalém, Pernambuco. Muito bem, Márcia Souto, agora eu me lembrei. Nova Jerusalém, Pernambuco. Até o nome do lugar onde é encenado se chama Jerusalém, que é para você ter uma ideia da dimensão que é essa encenação da Paixão de Cristo. Eu quero começar com isso. Veio de repente para mim, não preparei muito o roteiro hoje para vocês, até porque hoje é véspera de Natal, eu tô com o peru no forno. Ele tá lá, mas dá tempo, né? Ele fica um tempão lá, tem que ficar um tempão fazendo, né? Vou receber meu filho aqui hoje, tô muito feliz. Tô feliz de estar aqui com vocês também, porque de uma certa maneira vocês são minha família, né? Desculpa eu falar isso. Muita gente pode falar, tá sendo demagogo, não sei o que, não, mas pra mim é isso mesmo. Nós temos um contrato de afeto muito forte, né? Que é a coisa do coraçãozinho também, né? Cadê o meu coraçãozinho? É a coisa, eu me sinto assim, sempre, quando faço a live com vocês, me sinto bem. Às vezes eu tô meio pra baixo, tô meio mal, faço a live, fico ótimo. E ter a felicidade de estar aqui conversando com vocês toda noite, sem faltar, só salvo que nem há 3 dias atrás eu realmente passei muito mal, não consegui fazer a live, mas estamos aqui de volta fortes, firmes e fortes, para continuar nesse canal que a gente criou para produzir o nosso sentido, para a gente se interar, para a gente interagir e para a gente produzir novas coisas. Muita gente sai aqui da live e depois me relatam por inbox, por mensagens de e-mail e tudo mais, que foram realizar coisas, começaram a escrever. É uma coisa que eu gosto muito de despertar, né, na medida do possível, humildemente, né? Se o cara começa a escrever porque assistiu alguma coisa, escutou alguma coisa que eu falei, alguma coisa que foi discutida aqui,
ele começa a escrever poesia, começa a fazer canção. Isso me dá um imenso orgulho, uma coisa quase que da vocação de professor também, porque o professor fica feliz, o professor vocacionado, né, ele fica feliz de ver alunos ou ex-alunos procurando desbravar as coisas e não sendo domesticados como carneirinhos, né? Tem professor que não é assim. Então, eu gosto dessa parte, né? Eu gosto da parte de que o aluno te surpreende e te supera imediatamente, dado o talento que eles têm, geracional, assim, tem uma coisa muito forte do talento do adolescente, sobretudo, e que imediatamente ele tem muito mais intuição, muito mais pegada, né, do ponto de vista linguístico, do que alguém que está numa zona já muito estabilizada, né, da subjetividade. O adolescente está construindo a sua subjetividade, então é uma usina de criatividade, de criação. Isso é muito lindo, a gente não pode perder isso nunca. Tem que ser sempre um pouco adolescente. Bom, voltando um pouquinho digressivamente a essa questão do Nordeste. Então, eu friso aqui sempre com vocês que eu gosto muito do pensamento de um historiador, eu acho que ele é de Pernambuco, que é o Durval, perdoem se eu estiver errado, Durval Muniz, grande historiador. Ele dá uma visão nova do Nordeste. Ele diz que a palavra Nordeste é uma invenção do Sudeste, tá certo, né? Agora, eu poderia contribuir com a reflexão dele e dizer que a análise do discurso, né, a linguística, diz que mesmo se uma palavra for usada como um simulacro, como uma falsidade a respeito de um lugar, como se uma idealização do outro, né, a respeito daquela região do país, como realmente foi ao longo do século XX, a palavra Nordeste evocou esses sentidos que na verdade não eram dos nordestinos de fato. Era a visão que o Sudeste tinha dos nordestinos. De qualquer maneira, então vocês entenderam esse movimento? De qualquer maneira, a palavra, né, ela se consagra, ela vai para o uso, ela vai para os usos, ela inclusive passa a ser usada pelo próprio nordestino e pela própria cultura nordestina como elemento de afirmação, e ela passa a fazer parte do vocabulário, enfim, ela passa a fazer muito sentido. Então o Nordeste é uma pletora de sentidos, vamos dizer assim. E eu quero frisar justamente a questão da espiritualidade. O Nordeste nos dá isso. Sempre que eu penso na própria história de Jesus Cristo, né, vai chegando o Natal, a gente começa a fazer as nossas aproximações, digamos assim, literárias, agnósticas, não importa, né, religiosas. Acima de tudo, para mim, o que é mais importante, o que mais conta para mim nessa vida é a língua humana. Eu sou um cara apaixonado pela linguagem. Então, eu não subestimo tampouco a religião, não subestimo, claro, a ciência. Elas não são tão diferentes assim quanto a gente pensa. Quando você começa a ver como funciona a linguagem humana, você percebe que há mitos dentro da ciência tanto quanto dentro da religião, né? E é por isso que muitas vezes, quando eu faço as minhas análises políticas, eu fujo um pouco daquele lugar em que todos se sentem mais ou menos em casa, né? O comentário geral político sobre o debate eleitoral do Brasil, o debate político do Brasil, o debate social brasileiro. Eu sempre tento ver com a lente, essa lente aqui, eu já brinquei com vocês dizendo que ela é da história, mas ela é também da linguagem. Então eu tento sempre fazer uma aproximação da linguagem. Então eu sou apaixonado pela linguagem. A linguagem para mim, eu poderia dizer assim, é o meu Deus, né? A linguagem é o meu Deus. Eu ajoelho para a linguagem e entendo que ela tem suas limitações também, né? Também. Eu ia até brincar nas lives anteriores, que eu quero dar para essa live de hoje, véspera de Natal, né? Eu quero dedicar essa live para o Lula totalmente, para Lula com amor. Porque a gente, sobretudo hoje, a gente tem um sentimento muito difuso, né? No caso da imprensa tradicional ruim, que eles gostam de alardear e esfregar na própria cara, porque na minha cara não adianta nada que eles esfreguem isso, que o Lula está sozinho nesse Natal. Não pode receber visita e não vai ter uma ceia especial. Eles adoram narrar esse tipo de relato. Então, eu acho que eu quero dar uma resposta a isso hoje, né?
Já dei uma resposta nos programas da parte da manhã na TV 247, mas agora, muito especialmente, diretamente falando para o Lula, eu quero dar esse carinho, né, com ele. É realmente um dia que a gente sente falta do Lula, porque o Lula representa... Veja, eu falei da espiritualidade do Nordeste, todos nós havemos de concordar que o Nordeste realmente transmite essa questão espiritual que nós aqui não temos muito no Sudeste, né? Nesse eixo financeiro, né, do país, né? Rio-São Paulo, né? Nós não temos essa... Aqui é uma vida mais pragmática, né? É uma vida mais pobre espiritualmente falando. E o Nordeste se tornou essa riqueza espiritual, cultural, justamente por amargar durante tanto tempo, sobretudo século XX, momentos terríveis da sua história, né? Seca, pobreza, sobretudo a seca, né? A indiferença do poder público brasileiro, que não reconhecia no Nordeste um lugar para se promover o desenvolvimento social, cultural, acadêmico, de toda sorte tecnológico. O Nordeste quando ele teve essa oportunidade, nos governos democráticos do Lula e da Dilma, eles deram um show, né? Deram um show, passaram o Sudeste para trás assim, ó, vai fácil, né? Pesquisador do Nordeste, né? Os baianos, os pernambucanos, os potiguaras, todos eles são de imensa competência. Na minha área do conhecimento, eu posso dizer para vocês, conheço muita gente, autores consagrados do Nordeste na área da linguística e da análise do discurso, tá certo? Então eu quero salientar, porque isso está ligado ao que eu quero trazer no que diz respeito ao sentimento do Lula, ao sentimento que a gente tem pelo Lula, que extrapola a mera identificação política. É uma coisa espiritual. Eu acho assim, vou digredir um pouquinho com vocês, vou devagar um pouquinho com vocês, porque hoje é uma live mais leve, tá? É a leve do Conde, né? É uma leve do Conde hoje. Todo esse sofrimento do século XX, morte, né, mortalidade infantil no Nordeste, tudo isso que aconteceu ao longo do século, marcou de maneira muito forte aquela cultura. Isso está na música do Luiz Gonzaga, né, o Rei do Baião, grande compositor daquela região do Brasil, e que encarna realmente a dor, né? A própria dor do exílio, né? Porque o nordestino, quando sai do Nordeste, também sente uma falta brutal que ninguém aqui do eixo Rio-São Paulo sente. Aqui o sentimento de pertença é muito mais difuso. É uma coisa que realmente é heterogênea no país, né? São lugares que têm mais densidade de pertença, de sentimento de pertença do que outros. Então o Nordeste tem essa força muito grande. Quando eu associo, quando eu vejo a história de Jesus Cristo, porque a região de Jerusalém, ela se parece com o Nordeste. Israel tem um clima seco, né? Aquela região ali da península tem um clima muito seco. Eles inclusive têm que desenvolver tecnologias para irrigar a terra, para poder fazer plantação. Tem muito a ver com essa questão do Nordeste, da seca e da sobrevivência. Então, eu tô para dizer que o Nordeste se parece muito mais com a Galileia, né, como um todo, culturalmente, semioticamente, iconograficamente, do que a própria Galileia hoje, que aquela região própria hoje, né? É muito forte, isso é muito espiritual, sinto isso com muita força, e sinto isso na presença e na existência do Lula, porque a biografia dele traz o Nordeste junto com ele. Então, o Natal para mim no Brasil, depois é claro que a gente teve o Natal desde pequenininho, aquela coisa toda. Você tem a gente tem que virar essa página quando a gente começa a conhecer história, né? E começa a conhecer umas outras coisas. Deixa eu tirar a minha balinha, porque eu tô ficando muito rouco, que eu tô fazendo vários programas e aí a voz realmente começa a acusar algum tipo de problema. Então, a presença, né, a biografia do Lula, ela traz o Nordeste junto, né? É um pacote só, é um pacote.
E isso realmente no Natal eu prefiro pensar nisso do que pensar em outras coisas, né? Frívolas. Eu prefiro pensar nessa força espiritual que vem do Nordeste e da qual eu quero tanto beber e quero tanto estar perto dessa força espiritual, porque eu acho que nós precisamos disso. Eu estava lembrando hoje um pouco, gente, dessa questão, como nós ficamos o ódio tomou de tal maneira a sociedade brasileira, inclusive nós que estamos aparentemente num lugar em que nós gostamos de celebrar o amor e a vida, mas essa onda de ódio foi uma coisa, a sociedade brasileira ficou intoxicada demais. Ninguém consegue nem cantar mais, né? Por exemplo, eu quero ver se eu consigo cantar hoje para vocês mais de uma música, né? Mas, por exemplo, Anos Dourados do Tom Jobim e do Chico Buarque, parece até um escárnio você cantar uma música daquela hoje, porque é muito amor. A água tá aqui, ó. Estão me perguntando onde é que tá a água. A água tá aqui, eu tô bebendo água, tô bebendo bastante água aqui. Enfim, é que a gente fala muito na live, eu não posso ficar fazendo vocês perder tempo aqui na live e tal. Eu vou botar uma musiquinha aqui, ó. Tá tocando a minha música. Cadê minha música? Cadê a minha música do Guerra Peixe? Vai! Hello? Cadê? Vem. Aí eu tomo água. Perceberam que eu coloquei? Eu coloquei o meu gorro islâmico vermelho em homenagem, evidentemente, ao Papai Noel, né? E ao comunismo. O meu gorro vermelho. Eu gosto, sabe o que acontece? Eu gosto do gorro, gente, porque eu me sinto um estivador, assim, né? Sabe, o cara que faz trabalho braçal, assim, bom, porque é isso que eu faço, né? A edição do Brasil 247 não é mole, não. A gente tecla como estivador das palavras, né? Gosto dessa sensação de me sentir realmente vestido pra luta, né? Vestido pra luta. Bom, então, em homenagem ao Papai Noel e ao comunismo, eu estou usando o meu gorro islâmico vermelho. Vai entender, se aparecer um bolsominion aqui, vai fritar a cabeça dele, não vai entender nada. Tá? Bom, voltando à fita, eu estava dizendo para vocês, parei para tomar água, vocês me falaram assim, toma água, estivador do intelecto, Silvio Inês, muito obrigado, eu gosto dessa abordagem, dessa percepção também. Nós ficamos tão intoxicados que é quase um escárnio você falar de amor. Como é que você vai falar de amor hoje? Romanticamente. Veja que isso tem um impacto muito forte na própria vida, na vida familiar, na vida social das pessoas, dos casais, de tudo que você imaginar. Você tem uma vida política tão impregnada de ódio, que foi sistematicamente sendo inoculado por imprensa, por segmentos frustrados da sociedade brasileira. E como é que você vai ser romântico? Como é que você vai levar uma flor? Como é que você vai ser solidário? Afeta profundamente todas essas sensações, todo esse sentido, né? O brasileiro está despossuído do seu sentido. De uma certa maneira, está despossuído todos os segmentos. Claro que é heterogêneo isso, mas de maneira geral, nós ficamos fulanizados, né? Nós levamos o sentimento, essa coisa de novela da Rede Globo, também isso, né? É muito clichê na cabeça das pessoas, né? É um amor fajuto, né? Que eles vendem ali naquelas novelinhas meia boca deles. É muito fajuto aquilo lá. E vicia porque as pessoas estão, né, tem uma geração que ainda está acostumada com novela da Rede Globo. Tem que assistir, senão não dorme. Não consegue, o cérebro não funciona mais se não assistir novela da Rede Globo. É uma coisa do inferno, infernal. Então, veja, nos anos 70, sobretudo 60, 70,
anos que eu não tive a felicidade de viver intensamente, só fui viver a posteriori, né? Recuperando a cultura e a música. Falava-se de amor o tempo todo. Mesmo com uma ditadura militar do inferno, violenta e assassina, o Tom Jobim estava lá compondo e falando de amor, Vinícius de Moraes estava lá compondo e falando de amor, Chico Buarque estava lá compondo e falando de amor. E agora? Nesse momento de noite de Natal, vem muito forte, né? Porque, afinal de contas, o que é? Que sentimento é esse? O que a gente vai celebrar nesse momento? É o ódio ou o amor? Essa é uma questão para as famílias que estão se encontrando aí e também, ao mesmo tempo, desencontradas. O que a gente celebra no Natal? Não é o amor? Alguém do campo bolsonarista vai usar a palavra amor? Eles têm coragem de usar essa palavra? Eles entendem o que significa essa palavra? Nós não podemos subestimar a força das palavras, evidentemente, né? Eu já disse aqui em outras lives para vocês que existe uma seleção lexical, né? Uma seleção lexical que entrega, que denuncia o campo ideológico de cada segmento político que está no horizonte do nosso país. Então, o bolsonarismo não usa a palavra democracia, não usa a palavra inclusão, não usa a palavra amor, não usa a palavra afeto. Imagina, afeto é um palavrão. Se você falar afeto para um playboy do inferno, que circula por aí com o seu Camaro, com um sonzão bem alto, o cara ele vai atacar você, né? Porque você tem uma outra dimensão ali das percepções dos sentimentos, tá? Então, eu quero chamar a atenção para isso, por isso que o Nordeste é tão importante, por isso que o Lula é tão importante. Aí eu quero dizer agora diretamente para o Lula, né, que às vezes consegue assistir essa live, o que me deixa muito orgulhoso. Então, Lula, meu querido Lula, você tem todo o nosso amor, você está certo, eu admiro demais o que você faz, nós estamos com você. Tudo que você tem resistido, a fibra que você demonstra para o país, isso é uma coisa sem precedente, é a monumentalidade do seu sentido. O Lula tem a posse do seu próprio sentido histórico, humano, histórico e humano, né, Lula? E eu quero dizer diretamente, porque a gente tem várias nuances, digamos assim, em todos os segmentos, você tem desdobramentos, você tem ramificações de sentimento e identificação política. E eu quero dizer, por exemplo, reafirmar aqui que você, Lula, fez muito bem de não aceitar a hipótese de pedir asilo político em algum outro país da face dessa terra de Deus. Você está impregnado de razão, né? Flambado, coberto, recheado, flambado de razão. Porque esse é uma demonstração de que você não quer sobreviver a qualquer custo. Isso é muito forte. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguem ter esse sentimento. Eu acho que isso é muito importante e tem que ser dito com todas as letras, porque nós temos alguns nichos da esquerda que na verdade estão errados. As pessoas estão no lugar errado, elas têm que ir para a direita. Tem gente que quer ser da esquerda, mas é de direita, é uma coisa infernal. Infernal isso, porque a pessoa se diz de esquerda e diz que gosta do Lula, mas ela só pensa na própria sobrevivência, é o darwinismo do inferno, darwinismo social. A pessoa fica lá reclamando, mas o Lula vai ficar preso lá até morrer, mas não sei o quê, mas ele está preso. Fica se lamentando, chibatinha nas costas, assim, autoflagelo total, ceticismo pequeno burguês. Uma esquerda pequena burguesa não faz o menor sentido para mim. Sinto muito. Esse pessoal queria que o Lula fosse pedir asilo, fica todo mundo confuso. O pessoal fica confuso, mas ele vai morrer na cadeia, mas eu não sei o quê. Mas você acha, meu querido, que o Lula está pensando só na sobrevivência dele? Você acha que a vida é só isso? Você acha? Você é um ser humano ou um animal? O que você é? Quem pensa assim é a direita. Comportamental, conservadora, fundamentalista. Só quer defender o seu habítio, né? O Lula não pensa assim.
é um dos poucos que pode ter a capacidade nessa face dessa terra de Deus de realmente não aceitar a hipótese de fugir do Brasil, né? Porque daí a semântica também ela aparece, né? Ah, vai pedir asilo para se manter vivo, para voltar e salvar o Brasil? Não é assim que funciona. A gente não pode forçar uma pessoa a raciocinar com a sua, com essa lógica difusa e dispersa, que tem muito mais a ver com com uma coisa classista, né? De autossubsistência e sobrevivência, do que o sacrifício. Aliás, nós estamos então no Natal e pensar no sentido dessa questão do sacrifício. Veja, eu vou dar um exemplo claro para vocês disso, ainda dizendo diretamente para o Lula, né? Possivelmente vai assistir isso aqui depois. Por que o Edward Snowden pediu asilo para a Rússia? Vamos falar de asilo. Então, você quer falar de asilo? Vamos falar de asilo, né? Por que o Edward Snowden pediu asilo para a Rússia? Voltou, falhou, voltou. Voltou, falhou, voltou. Vamos lá, continuando a live. Vocês estão me ouvindo? Deu um probleminha aqui. Agora está aparecendo um sinalzinho para mim. O vídeo parou, mas voltou. Podemos continuar? Me digam se eu posso continuar. Me dá coraçãozinho para... Ah, voltou. Então voltou. Vocês estão me vendo na tela grande, tela média, tela pequena, tela pequititica. Estão ouvindo só, estão ouvindo também, porque dá para a live do Conde só ser ouvida e não vista. Se a pessoa não suportar minha cara de pau, ela pode só me ouvir em vez de me ver e ouvir. Bom, vamos voltar ao raciocínio. Pediram asilo. Por que eles pediram asilo? Né? Por que eles podem pedir e o Lula não pode pedir? Que lógica é essa? O Lula, meu querido, foi presidente. Foi um dos presidentes mais populares do planeta Terra. Esses caras não pedem asilo, cara. Você entendeu? Um cara da dimensão do Lula, com tudo que ele representa pro país inteiro, você não tem essa história de fugir do país para se manter vivo. Não caiam nessa conversa fiada, né? Que é uma conversa que carece de absolutamente todo e qualquer sentido histórico. Então, o Edward Snowden e o Julian Assange são dois... Os caras não foram presidentes, eles não têm nenhuma relação profunda, orgânica com os seus conterrâneos, não tem nada, é uma situação completamente diferente. Tem a situação do Dalai Lama, que hoje uma internauta veio comentar durante a transmissão do Bom Dia 247, e eu falei para ela, eu não tô acusando o Dalai Lama de nada, mas o que eu pergunto é o seguinte: alguém foi perguntar para o povo do Tibete o que eles pensam do exílio do Dalai Lama, do asilo que ele pediu, enfim, do exílio político do Dalai Lama, né? Alguém foi perguntar? Eu nunca vi isso. Eu acho assim, eu sou um cara que eu respeito as pessoas e tudo mais, mas eu respeito o povo soberano de um país. Eu tô pensando no povo soberano do Tibete. Que história é essa de você se achar superior a tudo isso e ao povo soberano do Tibete? O que o povo soberano do Tibete pensa a respeito disso? Tá claro que é uma coisa diferente, porque o Dalai Lama tem uma coisa da encarnação, né? É diferente, não é uma coisa, não é eleito, tem uma questão espiritual ali muito forte. De qualquer maneira, eu simplesmente chamo a atenção para os sentidos que estão nessa questão do asilo, né? De se pedir o asilo político. Então, eu fico muito feliz e mais uma vez eu digo diretamente para o Lula: você está certo e nós admiramos muito a sua coragem. Precisa de muita coragem, precisa de desprendimento. As pessoas não estão... a gente não está no mundo só para sobreviver a qualquer custo. Não é isso, não é assim que funciona. Tem muita gente que pensa isso. Eu conheço muitas pessoas. A pessoa passa por cima de você, não só para sobreviver, mas para viver melhor do que você. É o darwinismo social. Então... que as pessoas têm que entender direito do que se trata o campo progressista de esquerda e começar a fazer novas associações e sair um pouco dessa caixinha infernal,
porque eu entendo que tem gente que está no lugar errado. Não consegue, não sossega. A pessoa que manifesta o ceticismo tão pequeno burguês assim o tempo todo, a pessoa não tem, tá incomodada, tá perturbada, ela não consegue se estabilizar naquele campo discursivo ideológico histórico. É por isso que o Lula funde a cabeça de muita gente, né? Porque ele não é propriamente socialista, né? Aliás, não é de jeito nenhum socialista. O que não significa que o socialismo é ruim, ou que o Lula é ruim, ou que uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Isso é muito simplismo, né? São maneiras diferentes de gerenciar o teu sentido histórico. O Lula é valente, o Lula não tem medo de avançar as casas do sentido. Ele vai para cima. Ele não se intimida, ele não fica dentro da caixinha, não fica aceitando o discurso academicista sobre o que é certo e o que é errado. Ele vai e sente o povo. Então, é por isso que nesse Natal a gente sente a falta do Lula e ao mesmo tempo sente a presença do Lula. Por tudo que ele representa, por tudo de espiritual que ele representa, por tudo de afeto que ele representa. Então, querido Lula, saudade, querido, saudade de você. Logo a gente vai estar junto. Logo a gente vai estar junto. A vida realmente não é só essa coisa da sobrevivência nua e crua, né, Lula? Você sabe disso, né? Você é um ser político, é uma ideia. Você, inclusive, é muito mais do que isso. É mais do que uma ideia. É uma emanação, como diz o Fernando Brito. Uma emanação, você enuncia... O povo brasileiro é enunciado por você, né? O discurso, os sentidos que estão soltos pelo país inteiro são organizados por você e é por isso que você tem essa proximidade tão grande e consegue traduzir, né, questões difíceis para a população brasileira. Eu quero contar um pouco, quero dizer uma coisa para você Lula, para vocês todos que estão me assistindo aqui. Uma coisa que é muito forte para mim, um pouco confessional, assim, né? Já que é noite de Natal, eu quero avançar um pouquinho nessa casa aí da confessionalidade. Porque quando eu fui fazer linguística, eu me deparei com as teorias mais modernas da linguagem, né? De como se constrói o sentido. A gente derruba uma porção de mitos, né? O primeiro ano de linguística, hoje apareceu um grande... um internauta super bacana, fez um super chat lá no Bom Dia 247 e me perguntou assim, eu sou advogado e eu quero ser linguista, como é que eu faço para ser linguista? Admiro o seu trabalho e tal, falou um monte de coisa bacana. Eu falei para ele assim, bom, tem graduações, pode fazer Unicamp e USP, são as mais conhecidas, vamos dizer assim, mas já existem outras graduações espalhadas pelo país, você pode fazer pós-graduação diretamente, mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando você vai fazer linguística, se o curso for realmente bem feito, bem arrumado, bem estruturado, eu dei muita sorte, né? Dei muita sorte porque a turma de 2000 da Unicamp pegou uma geração de professores assim espetacular. Espetacular, foi uma coisa brutal. Pioneiros, gente que ajudou a fundar o instituto, gente que publica demais, pesquisa demais. Então foi uma turma que dá muito orgulho de pertencer à turma 00 da Unicamp de Linguística. Então, a primeira percepção que eu diria para vocês, assim, quero dizer porque eu vou falar do Lula, tá? Então é assim, primeiro ano de Linguística, que para mim foi o melhor de todos, você quebra todos os mitos. Tudo que você acha que você sabe sobre a língua humana é destruído, demolido, estilhaçado, picotado, arrebentado e incendiado. Esquece. Essa ideia de que você acha que tudo se resolve consultando o dicionário, né? Que você vai consultar uma gramática para ver como é que é a morfologia de uma certa palavra, como é que é a pronúncia X ou Y, como é que usa a vírgula, como é que usa... Tudo isso é derrubado. A linguística trata isso de uma outra maneira, de uma maneira científica. E com resultados surpreendentes. Nós somos jogados a esse mundo, né? A gente entende que, por exemplo, a confecção de uma gramática prescritiva normativa, ela está recheada de furos teóricos e técnicos. Você tem muitas explicações nas gramáticas que são fajutas e furadas.
Porque elas são feitas por seres humanos, que erram também. Porque o campo da linguística e o campo da ciência, a ciência, né? Se a gente pensar em Thomas Kuhn, né? Na evolução, né? A revolução científica, esqueci o nome do livro dele, a estrutura das revoluções científicas, se você pensar em Thomas Kuhn, aquilo só é ciência aquilo que pode ser refutado. Esse é o campo científico, para não ser dogmático. Quando você mergulha no campo dos dogmas, que é o campo da religião, né? O campo do direito é um campo um pouco movediço no que diz respeito à questão dogmática, mas é também um dogma, porque é a lei, a letra fria da lei que tem que ser cumprida. Mas aí você sai do campo científico, do campo das questões que podem ser refutadas e reformuladas o tempo todo. Só é científico, para o Thomas Kuhn, grande epistemólogo da ciência, se um enunciado pode ser, digamos, superado, né, ao longo da história. Então, a primeira percepção é essa, tudo é derrubado. Então, o Lula entra nisso, porque o Lula sempre foi criticado, né, e as pessoas não entendem direito qual é a competência que o Lula ostenta. Que competência é essa? Por que é um cara tão o cara assim, como disse o Obama, né? Por que ele é o cara? Por que ele conseguiu construir um partido como o PT? Hein, Lula? Explica pra gente. Por que o Lula consegue se comunicar com essa proficiência toda, com todos os segmentos da população brasileira, sem exceção? O Lula ganharia a eleição no primeiro turno. Por quê? Então, veja, se eu ficasse naquele lugar em que as pessoas têm N preconceitos linguísticos, múltiplos, né? Diversos preconceitos linguísticos, que acham que a norma culta e o falar bem representa algum tipo de competência na construção do sentido, e a gente sabe que não é isso porque tem as linguagens populares, e a língua humana não funciona assim. A língua humana funciona no seu tecido social, sendo impactada, influenciada por muitos falares e muitas transversalidades de pronúncia, de sotaque e de usos, né? Sobretudo usos lexicais e usos da palavra. E aí você começa a entender que a competência, né, monumental do Lula, ela não está subscrita apenas numa questão, porque as pessoas falam assim, mas ele não fez faculdade? Ele não fez faculdade? Olha a minha cara, né? Olha a minha cara imitando as pessoas que falam, que nem o Otávio Frias Filho, né? O Otávio Frias, mas ele não tem faculdade. Ele não tem faculdade. Quer dizer, a pessoa que fala isso, né, é a pessoa com sérios problemas, né, severos problemas de ordem do raciocínio lógico, porque a faculdade, meu caro, ela não vai te dar a competência monumental para você se comunicar com milhões de pessoas como o Lula faz. Ela não vai te dar nada disso, pelo contrário, ela vai te tirar, né? Se o Lula fizesse uma faculdade, ele ia desaprender ia desaprender toda essa coisa espontânea que nasceu com ele, tá? Essa competência monumental de se comunicar com todos os segmentos de uma sociedade. É uma coisa impressionante. Então, eu fui entender melhor o Lula justamente de posse de uma compreensão do fenômeno da língua humana, de como ela acontece e do que a ciência conseguiu explicar até hoje. Porque a gente ainda está num processo de descoberta. Como a língua humana funciona. Então, eu acho que uma das teorias mais interessantes, mais convincentes, mais consolidadas, modéstia à parte, é a teoria da qual eu faço, tento usar essa teoria para fazer minhas análises, que é a análise do discurso francesa. Mas também você tem a psicanálise lacaniana, que lida diretamente com a linguística saussuriana. Você tem todo um eixo aí de campos do conhecimento que são extremamente importantes, atuais, complexos, que dão pra gente a dimensão. Você vê que a nossa imprensa brasileira, os grupos de marketing, eles estão no século passado. Eles usam a teoria do Jacobson para produzir papers e reflexões sobre o uso da linguagem. Receptor, mensagem, emissor. Quer dizer,
é uma coisa assim deprimente. Sem querer criticar o Jacobson, porque ele teve um momento dele, mas aquilo foi superado há muito tempo. As pessoas aí, esse pessoal que aparece na imprensa brasileira, eles não têm conhecimento das teorias contemporâneas da linguagem. Sequer entendem o que é a gramática gerativa de Chomsky. Então, no próprio campo político isso acontece. Quer dizer, e aí o que eu vejo, né, do ponto desse lugar teórico de ter uma mínima movimentação nas teorias modernas da linguagem? O Lula é um cara diferente. Ele conhece, ele intuitivamente, ele antecipa toda essa estratégia que poderia ser desenhada por profissionais da linguagem, profissionais dos estudos da linguagem, para colocar em prática, digamos assim, um discurso imbatível, um discurso forte. Até porque também tem uma questão ética, né? Então, o que aconteceu nessas últimas décadas na movimentação política no Ocidente, se você pensar Europa, Estados Unidos, Brasil, América Latina como um todo, a esquerda, a civilização, se você pensar no sentido de civilização, o que é a civilização? Digamos, uma sociedade que evoluiu para viver em harmonia, né? Se você quiser sentidos assim um pouco mais fofinhos, né? Mas é uma sociedade que vai respeita a vida humana, né? Sentidos básicos, né? Declaração de Direitos Humanos da ONU. Isso é civilização. Confere? Vocês concordam? Quer dizer, respeito à vida humana, respeito às minorias, direitos da mulher, direitos do negro, direitos das crianças, dos idosos, né? Tudo isso não é da esquerda, mas ficou sendo. Ficou sendo. Então, ficou sendo. As pessoas têm que... as pessoas, os agentes políticos, têm que lidar com essa realidade insofismável de que você teve uma aproximação do sentido de civilização e do campo da esquerda de todo o Ocidente. E aí o que sobrou para a direita? Sobrou só o neoliberalismo, que teve um baque em 2008 com a quebra do Lehman Brothers. Vocês se lembram disso? Bom, o que eu quero dizer, só para complementar e não avançar muito nesse campo, que hoje eu vou terminar a live um pouquinho mais cedo também, em função das coisas que a gente tem que fazer aqui na minha casa, tudo bem? Vocês deixam, eu vou tocar uma musiquinha para vocês. Só para concluir esse raciocínio, a direita ficou perdida, não tinha mais discurso. E ela mergulhou nesse suicídio, que é o fundamentalismo religioso. Não sobrou nada para a esquerda. Por isso que ela mergulhou, não tinha mais argumento. Veja, quando você não tem mais argumento, você entra num mundo dogmático. E qual é o mundo dogmático à disposição? Religião. Fundamentalismo. Por isso que nós nos transformamos numa espécie de Albânia dos anos 80. Ou de uma Coreia do Norte dos anos 80. Tem um artigo hoje que diz isso, né? Não esqueci quem que escreveu o artigo, mas faz uma comparação assim. Então, nós precisamos... E o Lula entende isso intuitivamente, ninguém ensinou nada disso para ele. Ele percebe as movimentações do discurso, né? Os blocos de sentido que vão se sobrepondo no mundo político. Ele tem uma competência, uma proficiência descomunal para lidar com esse tipo de... É uma competência impressionante, é o que eu estou dizendo para vocês. Não, você não aprende isso. Eu tive que remar muito para entender, mas eu ainda sou pequenininho. O Lula é um gigante. Ele entende o que está rolando, digamos assim, historicamente. Ele pensa historicamente. Por isso que ele não pede asilo, porque ele pensa historicamente. E é por isso que as pessoas não entendem direito. Quer dizer, a gente, evidentemente, ninguém tem aí a primazia de raciocinar como o Lula raciocina, né? Você tem toda uma conjuntura ali, você tem toda uma história desenhada ali, uma identidade dele colocada, posta. Ninguém precisa pensar identicamente ao outro, mas nós temos que ter um pouco mais de ousadia, de sair da caixinha e de comprar essa narrativa barata e rasteira que a imprensa tradicional quer vender o tempo todo full time pra gente, né?
essa coisa do darwinismo, né? Essa coisa de colocar para você que os sentidos históricos são dispensáveis, digamos assim, para aquilo que importa, que é comprar o meu supermercado, que é comprar o meu carro do ano, que é o meu emprego e tudo mais. Tudo isso é importante, mas precisa ser articulado com questões mais profundas, espirituais e históricas. Beleza? Então, eu quero agora vou relaxar bastante aqui com vocês. Lula querido, se você estiver assistindo aí, um beijo, não assistindo ao vivo evidentemente, mas para você, com amor, né? A gente sente a sua falta, tamo junto, ninguém vai desistir de absolutamente nada, a gente está lutando pela democracia. Tudo isso que estão fazendo com você, Lula, nesse momento, essa perseguição assustadora, desumana, né? Tudo isso só fortalece você simbolicamente junto ao povo brasileiro, junto a você mesmo. A gente sabe a fortaleza que você é. Nós estamos juntos com você, espiritualmente. Muita gente em Curitiba fazendo aí a ceia simbólica, fazendo esse cinturão de amor em torno da sua existência, entendeu? Demonstrando para o mundo todo e para o próprio Brasil o quanto você é admirado, amado. E eu acho muito importante que nós não temos precedente isso, não trata-se de idolatria, trata-se realmente de um cara que extrapola a própria biografia de um agente político que revolucionou um país inteiro. O Lula